Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta, vamos falar de imunidades. Estamos aqui ainda comprometidos com o estudo das limitações do poder de tributar. A nossa aproximação inicial foi no sentido de identificar a natureza jurídica, né, das limitações. Aprendemos que as limitações são garantias individuais, estabelecidas em um rol não exaustivo. As garantias individuais são nomeadamente identificadas como cláusulas pétreas, ok? Avançamos um pouquinho mais no estudo e falamos dos princípios, né? Uma análise aí axiológica, valorativa das limitações. Fizemos uma abordagem conceitual dos princípios que orientam as limitações do poder tributar. Agora vamos falar de imunidades, ok? As imunidades, a nossa previsão, né, para falar de imunidades, a nossa previsão é no artigo 150, inciso 6, e já está na tela, vamos fazer a leitura. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e aí você já sabe, né? Quando a gente menciona sem prejuízo de outras, rol não exaustivo, e garantias é a natureza jurídica das limitações, né? Então vamos seguir. É vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então veja que a minha identificação das imunidades parte da leitura de um comportamento negativo, né? O constituinte vedou alguns comportamentos, né? Vedou o comportamento especificamente de instituição de impostos. As imunidades aqui lidas à luz da espécie tributária impostos, né? Inciso 6. Então, é vedada à União, aos estados, Distrito Federal e municípios, é o inciso 6. Vai falar instituir impostos sobre. Então, a minha identificação das imunidades parte da leitura do comportamento negativo num contexto da espécie tributária imposto, de instituição da espécie tributária imposto. Bacana? Vamos seguir então, vamos analisar cada uma das alíneas do inciso 6 do artigo 150. Vamos para a primeira. A primeira alínea fala da nossa imunidade recíproca, a linha A. Então, a linha A do inciso 6 fala da imunidade recíproca. O que é a imunidade recíproca? O Constituinte vai dizer, é vedada a União, Estados, DF, município, aí inciso 6, instituir impostos sobre renda, né? Então, primeiro patrimônio, né? Patrimônio, renda e serviços. Não é isso? Aqui, patrimônio, renda e serviços. Patrimônio, renda e serviços. Uns dos outros. Essa expressãozinha aqui, uns dos outros, informa para nós a reciprocidade, né? Traz para nós a ideia de reciprocidade. Então, a imunidade recíproca consiste nessa vedação constitucional, nessa não incidência tributária, no sentido de que os entes políticos, União, Estado, DF, município, não podem instituir em face uns dos outros impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Fique esperto, que é só em relação a patrimônios, em relação a rendas ou serviços. Bacana? Então essa é a nossa imunidade recíproca. Pela leitura do parágrafo 2º, nós temos também a informação que essa imunidade, a imunidade recíproca, alcança as autarquias e fundações públicas. Então eu tenho os entes políticos, União, Estado, DF, município, e também entes administrativos, né? Pelo texto constitucional eu tenho também um alcance em relação aos entes administrativos, identificados como autarquias e fundações públicas. Agora, não são só esses entes administrativos. Numa visão do Supremo, outros entes administrativos, né, ali que integram a administração indireta, também seriam alcançados. Quais? As estatais que prestam serviço público. Então, pessoal, preste atenção. Numa leitura da Constituição, nós temos a União, Estado, DF e município, entes políticos. Pegamos o caput do artigo 150, inciso 6, a linha A. Com a leitura do parágrafo 2º, a gente vai ampliar a imunidade recíproca para autarquias e fundações públicas. Leitura do texto constitucional. Aí o Supremo, numa leitura sistemática desses dispositivos e também do parágrafo 3º do artigo 150, diz que se a estatal, né, a pessoa jurídica de direito privado, que integra a administração indireta, ela presta serviço público, ela também tem direito a essa imunidade. Então, o Supremo, na leitura sistemática,
Até mesmo em razão, pessoal, da natureza jurídica do serviço, né? Atividade essencial, atividade finalística de Estado. Então, estou falando de serviço público. O Supremo, então, entendeu, numa leitura sistemática desses dispositivos, que as estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, desde que preste serviço público, também tem direito aí à imunidade. Agora, fique atento, sobretudo ao parágrafo 3º do artigo 150. Se a estatal explorar a atividade econômica, de jeito nenhum, pessoal, aí não tem que falar em imunidade, né? Aí é um absurdo. Então, não falo em imunidade recíproca se eu estiver me referindo a uma estatal que explora atividade econômica. Se ela explora atividade econômica, pessoal, de jeito nenhum. Né? Só tem direito a essa extensão na visão do Supremo se a estatal presta serviço público. Agora, se ela explora atividade econômica, pessoal, não tem essa extensão, não tem aplicação da imunidade recíproca, tá bom? Em favor dessa estatal. Então, a estatal favorecida com a não incidência tributária do inciso 6, a linha A, é aquela estatal que presta serviço público na visão do Supremo. E aí o professor até mencionou um agravo em recurso extraordinário, onde o Supremo vem aplicando esse entendimento em relação a algumas empresas, né, em relação a algumas estatais. Tá bom? E aí eu tenho aplicação em favor dos Correios, em relação a Infraero, tá? Então fique atento a essa informação. Fiquem atentos a essa informação. Leitura do artigo 150, inciso 6, a linha A, eu tenho os entes políticos. Eu somo o parágrafo 2º, eu tenho entes administrativos, especificamente autarquias e fundações públicas, e numa leitura jurisprudencial do Supremo, eu tenho também as estatais que prestam serviço público. Todas essas pessoas jurídicas aí beneficiadas com a imunidade recíproca, beleza? Bacana? Vamos seguir, vamos falar então da imunidade religiosa. E aí temos o caput, 150 diz, é vedado à União, Estados, DF, município. Inciso 6, instituir impostos sobre. A linha B diz, templos de qualquer culto, templos de qualquer culto. Bom, de cara, pessoal, a gente tem que identificar a não discriminação do Constituinte, né? O Constituinte foi aí certeiro, né? Sobretudo no aspecto da nossa isonomia, né? Que é valor constitucional da República, né? Estado Democrático de Direito. O Constituinte foi pontual e certeiro ao dizer que templos de qualquer culto, pouco me importa a natureza do culto, pessoal. Eu tenho garantia que em matéria tributária, eu tenho a garantia do pensamento religioso, a garantia de exercício do pensamento religioso em matéria tributária, aonde o culto que é dedicado aí à manifestação desse pensamento religioso recebe esse favor constitucional, recebe essa não incidência tributária no que diz respeito ao patrimônio, ao local do culto, onde se manifesta o culto. Então, não me interessa a natureza do culto, é templos de qualquer culto, ok? Então, muito claro aí, muito clara a forma de pontuar a não discriminação em relação à manifestação religiosa. O Constituinte não fez nenhuma restrição. Agora, é óbvio que, em tese, falar-se em manifestação do pensamento religioso, falar-se em culto, é falar em atividades que expressam a religião, que não sejam conflitantes ou violadoras da moral e dos bons costumes, né, pessoal? Então, falar em pensamento religioso parece, em tese, que eu estou falando de uma manifestação de pensamento que não viola a moral e nem viola os bons costumes, e nem viola a moral e nem viola os bons costumes, ok? Então, é assim que eu vou pensar. O Constituinte não fez nenhuma restrição, nenhuma ressalva. Ele diz templos de qualquer culto. Agora, numa análise interpretativa, em tese, a nossa conclusão é que é aquela manifestação de pensamento religioso, né? O local de culto pressupõe que a manifestação ali do culto seja uma manifestação que não viole a moral, que não viole os bons costumes. Bacana? Então nós temos aí essa proteção constitucional em matéria tributária em relação aos templos de qualquer culto, ok? Uma importante informação que temos também numa leitura jurisprudencial e doutrinária é que os anexos do templo também são beneficiados com esse favor constitucional. Os anexos do templo também são beneficiados com essa não incidência tributária, pessoal. Eu penso então em qualquer anexo que guarde relação, que neles, embora não aconteça culto nesses anexos,
nessa extensão do patrimônio, embora não aconteça culto, eles são utilizados para finalidades religiosas. E nós já tivemos efetivamente a ampliação dessa imunidade em relação a cemitérios, por exemplo, na jurisprudência, entendendo que o cemitério também estaria aí alcançado por essa imunidade. Então esses anexos contidos dentro da área, no entorno do templo, estariam ali beneficiados, né, por essa imunidade. Bacana? Então fiquem atentos também a essa informação. Vamos seguir? Vamos falar agora da imunidade subjetiva. Pessoal, o que é a imunidade subjetiva? Por que chamamos de imunidade subjetiva? Porque quando eu estou na análise da leitura da linha C, fica clara para mim a identificação de que eu estou falando de pessoas que são alvo, são pessoas que são alvo dessa não incidência. Então eu olho ali e vejo partidos políticos, eu olho ali e vejo sindicatos, instituições assistenciais ou educacionais sem fins lucrativos, então instituições de assistência ou de educação, mas que não tenham fim lucrativo, né? Ela não tem fins lucrativos, ok? Então são entidades, tá? São pessoas que são ali o alvo deste favor, né? Dessa não incidência tributária. Então eu olho para partido político, eu olho para sindicato e instituições de assistência ou de educação, estas últimas, né, assistenciais e educacionais, sem fins lucrativos, beleza? Então por isso que eu chamo de imunidade subjetiva. O meu olhar é sobre o quem. Quem é beneficiado? Quem é beneficiado com essa não incidência tributária? Sindicatos, partidos políticos e instituições de assistência e educação sem fins lucrativos, né? Assistência e educação sem fins lucrativos, beleza? Bacana? Daí a noção de imunidade subjetiva. Ok, pessoas? Então, em relação aqui a essa imunidade, professor, patrimônio, renda e serviços, né? Patrimônio, renda ou serviços também, como nós vimos lá no nosso primeiro contato com o inciso 6 em relação à linha A, né? Quando falamos da imunidade recíproca, vemos lá que é patrimônio, renda e serviços dos entes públicos, né? Agora estamos diante aqui da imunidade subjetiva e identificamos que são patrimônios, renda e serviços dessas entidades previstas na linha C do inciso 6. Uma atenção importante dentro do contexto da imunidade subjetiva, e o professor destacou no nosso material, no que diz respeito aos limites. E o próprio Constituinte, pessoal, e o professor destacou para você, o próprio Constituinte traz na parte final, olha, atendidos os requisitos da lei. Então veja que o Constituinte condicionou a aplicação dessa não incidência ao atendimento de requisitos previstos em lei. Então essas entidades, para que elas de fato, efetivamente, né, tenham ali o benefício da não incidência tributária no que diz respeito ao inciso 6, elas têm que atender os requisitos legais. Tá? Os requisitos legais, o professor destacou também no seu material, estão no artigo 14 do Código Tributário Nacional, já está aqui na nossa tela para adiantar. Então, o artigo 14, pela leitura do artigo 14, você consegue identificar que essas entidades não podem distribuir o seu patrimônio e suas rendas a qualquer título, não pode distribuir. O requisito destacado no inciso 1. Inciso 2 fala que tem que aplicar integralmente aqui no país e em favor, né, os benefícios aí, as suas rendas, elas têm que ser aplicadas aqui integralmente no país e para a manutenção dos seus objetivos institucionais, inciso 2. O 3 fala que eu tenho que ter uma escrituração idônea, uma escrituração que registre com exatidão ali o fluxo, né, dessas receitas e despesas, ok? São os incisos aí. O artigo 14 ele faz menção ao inciso 4 do artigo 9 do CTN, mas o artigo 9, inciso 4, pessoal, o caput do 9 e o inciso 4 só reproduz o texto constitucional lá do artigo 150, inciso 6, tá bom? Então, fiquem atentos que eu tenho requisitos que eles precisam ser observados para que, de fato, a imunidade do inciso 6, a linha A, seja aplicada, né, em favor dessas entidades, imunidade subjetiva. Uma outra atenção que a gente precisa ter em relação à imunidade subjetiva do inciso 6, a linha C, no que diz respeito ao patrimônio. O patrimônio não precisa estar, pessoal, efetivamente, e não precisa ser efetivamente utilizado pela entidade. A entidade favorecida ou a ser favorecida, ela não precisa estar efetivamente desenvolvendo suas atividades no patrimônio.
não precisa estar usando o patrimônio. Então, a partir dessa leitura, a conclusão que eu chego é: o patrimônio pode estar alugado. A renda produzida por esse patrimônio, se for destinada a custear as atividades das entidades, o patrimônio ainda continua merecedor da aplicação da imunidade. Significa dizer que eu não preciso estar desenvolvendo as minhas atividades efetivamente no patrimônio, para que ele seja beneficiado com a imunidade. Não, o patrimônio poderá ser beneficiado com a imunidade, ainda que eu não esteja efetivamente desenvolvendo nele a minha atividade. Agora, desde que as rendas produzidas a partir desse patrimônio, a exemplo de um aluguel, as rendas sejam direcionadas para o custeio das atividades da entidade. Nós temos até súmula nesse sentido. Na tela, a nossa súmula, a súmula 724 do STF. Então, veja, e apreciando essa questão, o patrimônio alugado, o patrimônio estava alugado. Só que o patrimônio estava alugado e as rendas aí apuradas a partir do aluguel estavam sendo direcionadas para o custeio das atividades da entidade. Logo, o patrimônio, ali, o imóvel alugado, também deveria ser alcançado, também poderia e deveria ser alcançado pela imunidade subjetiva. Mas fique esperto, para que esse favor, para que essa não incidência se execute, se efetive, é necessário que a renda, realmente o produto ali apurado, seja direcionado para o custeio das atividades da entidade favorecida, ok? Então fique esperto com isso aí. Bacana aí? Essa é a nossa imunidade subjetiva e os aspectos mais importantes dentro do estudo dessa imunidade. Vamos seguir, vamos falar de imunidade objetiva, cultural. De um lado, nós vimos ali a subjetiva e falamos que o olhar é no quem. Quando eu falo da imunidade objetiva, o meu olhar é no que. É o que? O que enseja ali a imunidade? Então, eu faço a leitura do inciso 6 do artigo 150, especificamente em relação à linha D, do nosso inciso 6, eu tenho ali identificados livros, jornais, periódicos, ok? E o papel destinado à impressão desses itens, desses elementos culturais. Então, eu olho para o que? É o que enseja ali, na visão do Constituinte, a não incidência tributária. É o que enseja na visão do Constituinte o favor de se exonerar, o favor de exonerar aquela atividade, porque eu olho para a atividade, não quem desenvolve a atividade. Então, aquela atividade cultural verificada em livros, periódicos, jornais, eu olho para para essa atividade, para então identificar que eu vou desonerar essa atividade de impostos. Então, eu vou identificar, eu vou impedir que qualquer obrigação tributária surja no que diz respeito às atividades contidas nesses elementos, Quando eu falo livros, jornais, periódicos, o papel que vai ser utilizado para ele. Aí veio o Supremo e estendeu mais um pouquinho, falou assim: olha, filmes, papéis fotográficos também são alcançados, o que está na nossa súmula 657, então também na nossa tela. Aí, olha, a súmula 657, onde o Supremo entendeu pela extensão desses efeitos, a extensão desse favor, dessa não incidência tributária em relação aos filmes e a esse papel fotográfico que é necessário, a confecção desses elementos culturais, ok? Bacana? Não há muito aqui a se falar, não é muito complexo. As características principais são essas quando eu falo de imunidade cultural, imunidade objetiva, se contrapondo lá à subjetiva, você já entendeu. Na subjetiva eu tenho o quem, na objetiva eu tenho o que. Por fim, pessoal, a imunidade da nossa música nacional, também não é muito simples, é de fácil abordagem, é a nossa última linha. Estamos ali na nossa linha E, última linha do inciso 6, e a proteção que está aqui identificada, pessoal, mais uma vez ela se aproxima de uma proteção de caráter objetivo, e identifica nas obras musicais. Eu tenho aqui fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, Então essa identificação da música nacional, então eu falo tanto em fonogramas e videofonogramas. Então, aspecto som e a música também dentro do contexto ali, que você conhece bem como videoclipes, essa coisa toda. Bacana? Então, eu tenho aí a proteção, essa manifestação
de proteção do Constituinte, esse favor constitucional, essa não incidência, alcançando especificamente a música brasileira, né, a música produzida aqui no Brasil, a nossa última alínea, e as especificidades da linha E, sem gerar muita confusão. Bacana, pessoas? Então essas foram as nossas imunidades, né? Fizemos uma leitura do inciso 6, alíneas de A a E, trabalhamos as características principais. O professor, no quadro aqui do nosso slide, sempre bem enxuto e objetivo, traçou essas características para ficar melhor, para que a sua visão seja ainda melhor no que diz respeito às diferenças, às peculiaridades, e a sua experiência com esse conteúdo seja satisfatória. Bacana, pessoal? A gente volta daqui a pouquinho, não vou demorar, vou dar sequência, vamos traçar aí algumas diferenças no que diz respeito à imunidade e outros institutos do direito tributário, em relação aos quais há uma tendência de confusão, e nós não queremos confusão, nós queremos a ausência de confusão, nós queremos que seja clara a nossa identificação do que significa imunidade, não confundindo imunidade com outros institutos do direito tributário, né, que são tendentes a resolver também, ou a evitar, ou a acabar com obrigações tributárias. Veja que a imunidade, ela evita, ela desonera o sujeito passivo, o contribuinte, da obrigação, né? Exonera exonera não permitindo que a obrigação nasça. Nós vamos analisar os outros num contexto onde a obrigação já existe. Então essa seria inclusive a primeira grande diferença em relação aos outros institutos de direito tributário, que identificam a obrigação já existente e que vão ali ou excluir ou extinguir essa obrigação. Então não podemos fazer confusão. A gente já volta então para complementar o estudo das imunidades e traçar essas diferenças. Bacana? Não saia daí, eu volto já já.